Sejam todos bem-vindos. Eu acho que o Instagram tinha que ter um modo sala de aula para quem entrou e quem não entrou depois não entra mais, porque o assunto é importante. Quem pega pela metade talvez não vai entender. Então a primeira coisa é que essa aula é específica para quem vive em segunda união. Quem é casado na igreja, talvez com a aula não tem que surgir a dúvida: será que meu casamento é válido? Eu casei na igreja, mas será que valeu? Então, se você não tem a sentença que seu casamento foi declarado nulo, enquanto não tiver essa sentença, ele é válido. Talvez no céu você vai descobrir que seu casamento foi inválido, mas aqui na terra a gente chama de casamento putativo, aquele que foi inválido, mas que era legítimo, porque tinha aparência de verdadeiro matrimônio. Então, se a pessoa casou na igreja e acha que o casamento foi válido, mas na verdade foi inválido, essa pessoa não está em situação de pecado, porque ela não sabia, que o casamento tinha sido inválido. Depois, a gente tem que distinguir que a igreja, ao fazer o processo de nulidade, ela não está autorizando o divórcio. Ela está verificando se de fato o sacramento foi válido. Por exemplo, todo sacramento é exigido algumas condições para a validade. Para batizar tem que ser um batismo com água e usar a fórmula: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o cara não foi batizado com água, foi batizado com suco de laranja, o batismo dele não é válido. Se o ministro não usou a fórmula, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se ele muda, eu te batizo em nome de Jesus, eu te batizo em nome do Redentor, do Criador, então o batismo não valeu. O casamento também é um sacramento. E a igreja coloca condições para que esse sacramento tenha validade. Uma das condições, que seja um homem e uma mulher batizado para ser sacramento. Se for um homem batizado e uma mulher pagã, é matrimônio legítimo, válido, mas não é sacramento. Então, o sacramento do matrimônio é entre duas pessoas batizadas. Quem instituiu o matrimônio? Jesus não instituiu o matrimônio. O matrimônio ele foi instituído no Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva. O que Jesus fez foi pegar o matrimônio natural e elevar a dignidade de sacramento. Então, o matrimônio que já era instituído por Deus, lá no princípio, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. O matrimônio foi criado por Deus e depois Jesus ele faz disso um sinal do mistério pascal, da união de Cristo e da igreja. Então Jesus apenas elevou o matrimônio à dignidade de sacramento. Vamos lá, então como que a gente faz para iniciar um processo? Só pode ir lá no tribunal eclesiástico para iniciar o processo de nulidade se a pessoa já tem a certidão de divórcio no civil. Se você ainda não divorciou no civil, a igreja não vai dar entrada no processo de verificação de nulidade. Depois, se você tem a certidão de divórcio, a gente sempre vai tentar uma reconciliação. Só vai entrar com processo de nulidade se não tiver chance nenhuma de reconciliar. E aqui eu queria contar uma história, porque eu trabalhei no tribunal eclesiástico, lá na Câmara, e uma vez veio um senhor perguntando se ele podia anular o casamento dele, porque a mulher tinha cometido adultério. Aí eu perguntei: mas como que o senhor sabe que ela cometeu adultério? Ele disse: porque eu não posso ter filhos e minha mulher engravidou. Eu sei que o filho não é meu.
E aí, enfim, a história é longa, mas eu pensei que tinha chance zero de reconciliação. E eu dei um sermão no cara, falei para ele perdoar. E depois de um ano, ele me encontrou e falou: Padre, o senhor está lembrando de mim? Eu disse que não lembrava. E ele falou: eu devo meu casamento e minha família ao senhor. Porque eu já estava decidido a separar. E eu fui lá no tribunal tentar a nulidade do meu matrimônio. O senhor me deu uma bronca falando para eu perdoar. E eu até falei que talvez Deus tinha mandado esse filho para cuidar dele na velhice. E ele disse que realmente resolveu assumir o filho. E a vida deles mudaram, porque antes eles não iam na igreja. E eu tinha dito também que a vida deles era uma bagunça, porque Deus não estava em primeiro lugar. Então, só esse caso já valeu o meu ministério, de pegar um casamento que estava destruído e fazerem eles reconciliarem e o cara ficar feliz por ter um filho, né, por assumir o filho. Então, só esse caso já valeu o meu ministério. Então, primeiro, ter a certidão de divórcio. Segundo, é ter chance zero de reconciliação. Se já tem isso, se não tem chance de reconciliar, se tem a certidão de divórcio, procure a Cúria Diocesana, quem não é daqui de Anápolis, né? O pessoal daqui de Anápolis pode procurar o Padre Fagner. Quem é de outro lugar, procura na Cúria Diocesana e marca lá para fazer a instrução. A finalidade dessa live já é dar um pouco de instrução, poder instruir um pouquinho a abertura, o que pode e o que não pode. Está perguntando aqui: Padre, os dois podem se casar de novo depois da anulação? Depende. Porque se a causa de anulação foi porque um dos dois não tem a maturidade, porque um dos dois não tinha capacidade para o casamento, então ele vai receber a sentença com um veto. Se a pessoa era incapaz do matrimônio, se era incapaz de ser fiel, né, se no decorrer do processo percebe que uma das pessoas não tem capacidade para assumir os deveres do matrimônio, então o juiz eclesiástico pode vetar o matrimônio de uma das partes ou até das duas partes sem dispensa. Teria que ter a dispensa e teria que ver se a causa da primeira nulidade não se repete no segundo matrimônio. Então, quais os casamentos que podem ser nulos? Primeiro, os casamentos que que tinham algum impedimento. O direito canônico ele cita 11 impedimentos. Aquele negócio que só tem novela: se alguém tiver alguma coisa contra, fale agora ou cale-se para sempre. Aqui lá só tem novela. Mas no processo de matrimônio existe um negócio chamado proclamas. A igreja exige que seja anunciado, publicado, que o casal vai receber o sacramento na igreja. E tem 3 semanas para que, se alguém tiver alguma coisa contra o casamento, seja feita a denúncia. Então, se alguém já tinha casado na igreja antes, ou se tem consanguinidade, se, sei lá, talvez são irmãos e não sabem, né? Então, eu vou tentar citar aqui os 11 impedimentos. O primeiro é a consanguinidade. Em linha reta, não tem como dispensar, não tem como você casar com a mãe, nem com a avó, nem com a bisavó, nem com a tataravó. Seria impossível. A igreja nunca dispensa a consanguinidade em linha reta. E a consanguinidade em linha colateral, que é irmãos e primos. Esse impedimento vale até para primos de primeiro grau. Então, se é primo de primeiro grau, tem um impedimento, mas pode ser dispensado. O bispo pode dar dispensa quando são primos de primeiro grau. Depois, se existe não consanguinidade, mas um parentesco, sei lá, sua irmã adotiva, por exemplo, pode ter dispensa, mas é um impedimento. Tem também o impedimento de rapto. Antigamente era muito comum, o rapaz raptava a moça,
Então, durante o rapto não poderia ser celebrado o matrimônio. Depois também o impedimento de vínculo anterior, se a pessoa é casada na igreja, não pode casar de novo, até que a morte o separe. Tinha o impedimento de voto, se alguém fez voto de castidade ou se fez a promessa de celibato, ele está impedido de assumir o matrimônio. Também pode ser dispensado, existe dispensa. O Vaticano dispensa se são votos perpétuos, tem um processo de dispensa, é um pouco complicado. Também o padre que deixa o ministério, ele também pode receber a dispensa. Na época do João Paulo II era muito demorado, levava mais de 10 anos para receber essa dispensa. E também tem o impedimento da idade, se não tem a idade canônica não pode assumir o matrimônio. Então tem os impedimentos que invalidam o casamento. Se alguém casa impedido de casar, esse matrimônio é nulo. O segundo vício pode ser a forma canônica. A igreja tem umas exigências para que esse casamento seja válido. Então, se essas exigências não são cumpridas, o casamento pode ser inválido ou ilícito. Então, o pároco ele não pode celebrar fora da sua paróquia sem autorização do outro pároco, sem a jurisdição. Aqui na minha paróquia, todo matrimônio que eu assisto validamente. Mas se eu for assistir em outra paróquia, o pároco de lá tem que me autorizar, senão esse casamento tem uma irregularidade canônica. E o terceiro vício, o terceiro problema para o casamento poder ser declarado nulo, é defeito no consentimento. Então, o Renan está colocando aí a questão da impotência. A impotência também, se ela é total, é um impedimento. Ah, padre, mas ele é impotente, mas quer viver junto. Então vive junto sem casar, porque já que não dá conta de fazer o serviço, vai casar para quê? O casamento tem que ser consumado. E aqui 2 tipos de matrimônios podem ser dissolvidos. Um a gente chama de privilégio petrino, que é quando o Papa pode dissolver. Qual é o caso que o Papa pode dissolver um vínculo matrimonial? Se tem o consentimento, mas não foi consumado. Se o pessoal fez direitinho, teve a forma canônica, teve o consentimento e tudo legalzinho, não tinha impedimento, mas se não consumou, uma das partes pode reclamar e aí o Papa pode dissolver esse matrimônio, mesmo que ele tenha sido válido. Se não foi consumado, o Papa pode dissolver. E o segundo a gente chama de privilégio paulino. O São Paulo cita que quando são 2 pagãos não batizados, é um matrimônio válido, 2 pagãos que casam. Tá falando aí do matrimônio josefino, pode acontecer, é o que eu tô falando. Se eles se casam e não consumam, não tem problema, foi válido. Mas se uma das partes reclama porque não consumou, o Papa pode dissolver. Depois, o privilégio paulino é quando 2 pagãos, 2 índios no meio do mato, que casou. Esse matrimônio é válido. Se os 2 se batizam, o matrimônio deles se torna um sacramento. 2 judeus que se casaram, o judeu com a judia. E aí, se eles se convertem, se recebem um batismo, o matrimônio natural deles se torna sacramento do matrimônio. Então, o matrimônio natural é indissolúvel. 2 pagãos que prometeu amor e fidelidade por toda a vida, que assumiu o matrimônio, esse matrimônio é indissolúvel. Mas se um dos 2 se converte e o outro é um impedimento para viver a fé, São Paulo dizia que poderia ser desfeito, porque a fé vale mais do que o vínculo matrimonial. Então, defeito de consentimento. O matrimônio é um contrato, os 2 se entregam mutuamente, se dão em matrimônio. Então, é um contrato jurídico. Para esse contrato ser válido, é preciso que ele seja feito de forma livre e madura, de forma racional.
Se o cara na hora do consentimento estava bêbado ou estava drogado, de não saber o que ele estava fazendo, é matrimônio inválido. O contrato não valeu. Se eu assino um contrato bêbado, eu não assinei de forma racional. Depois, se tem uma pressão física, não vale a pressão moral, porque mesmo diante da pressão moral, a liberdade se conserva. Falar, eu fui obrigado a casar. A gente só vai aceitar que o cara, a desculpa de que foi obrigado a casar quando teve coação física, quando teve ameaça. Se não teve ameaça, a pressão moral não serve para tirar a liberdade do casamento. Depois, alguém que fala, eu não sabia, quando eu casei, eu não sabia o que era casamento, eu casei enganado. Então, não basta também. Para que o consentimento não vale, é preciso que tenha um desejo positivo da vontade de fazer algo falso. Né? De falar, eu não queria casar, mas por que você disse sim? Então, o consentimento só é inválido se a pessoa tinha a intenção de realmente fingir o consentimento. Se ela tinha já a intenção de fazer um ato falso ali diante do altar, diante de Deus. Alguém está perguntando, e se casou, foi consumado, e depois só de 6, eu não estou entendendo, eles têm relações, e ainda assim o homem não tem orgasmo nenhum. Eu não sei, tem que completar a cópula para que seja consumado. Se o homem não teve orgasmo, se não chegou a ter ejaculação normal, eu não sei se isso aí valeu. Talvez seja um caso de impotência. Se a mulher aceita um homem e não reclama aqui, né? Se ela aceita o homem sem, não sei, tem que ver lá, vai lá no Padre Fagner se está separado, se não tem chance de reconciliar, pode procurar o Padre Fagner e ver se dá para abrir o processo de casamento. Padre, adultério é causa de nulidade? Não. É causa de separação. Porque lá na hora do casamento, o que vai ser prometido? Respeito e fidelidade. Eu te prometo ser fiel, amar, respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Então você está prometendo respeitar e ser fiel e amar. Se essa promessa foi válida, uma coisa é ela ser válida, outra coisa é ela ser cumprida. Uma coisa é que o cara realmente queria ser fiel, queria respeitar a esposa. Então, se ele queria e fez isso de forma livre, foi válido. Se ele vai cumprir, é outra coisa. Então, se uma das partes não cumpre a promessa feita no altar, se o marido trai a esposa, a traição dá direito dela separar. Dá direito para ela colocar ele para dormir no sofá. Mas isso não invalida o casamento. Se o marido desrespeita a esposa, se é um desrespeito contínuo, se ele não está cumprindo o que prometeu, dá direito para separar, mas não dá direito de casar com outro. E Jesus aboliu o divórcio lá em Mateus 19. Então, o processo de verificação de nulidade não é para divorciar para casar de novo. O processo de verificação de nulidade é para ver se seu matrimônio valeu. Se valeu, só a morte para separar, nem o Papa separa. Não sei que seja o caso que eu já citei antes. Se foi válido, o que Deus uniu, o homem não separa. Então, o que a igreja vai fazer, o processo de verificação é para ver se realmente foi válido, se realmente Deus uniu. Se Deus realmente uniu, então é só esperar ficar viúvo para poder casar de novo, não tem jeito. Então, aqui uma orientação para os casais de segunda união. Quem vive em segunda união está em estado de pecado, sim, mas é preciso entender que não está excomungado, não está expulso da igreja. E o Papa Francisco, com Amoris Laetitia, ele explica isso muito bem.
deu tanta confusão, mas eu concordo plenamente com o que está lá. Cada caso tem que ser acompanhado, cada caso tem que ter discernimento e tem que ser acolhido na igreja. Porque a gente pode cair em dois extremos. O primeiro extremo é do rigorismo, do cara que está em segunda união e vai lá procurar orientação na igreja, e o padre fala: não, você está em estado de pecado, você está no inferno, se morrer vai direto para o inferno, some daqui, você está excomungado. E está errado uma posição dessa. E do outro lado, o padre laxo, que fala: não, não tem problema, passa a mão na cabeça e não, pode comungar, não tem nada. Né? Tentou uma vez, não deu certo, e a segunda tá dando certo, então fica tranquilo. Então, nenhuma coisa nem outra. A pessoa não dá para excomungar e expulsar da igreja, e também não dá para dizer que não tem problema nenhum. E é justamente isso que está lá na Mose Letícia. Né? Não vamos escorraçar, mas também não vamos tratar câncer com aspirina, né? De ser liberal e aceitar a pessoa e deixar a pessoa viver no erro. Isso também não se faz, isso é uma falsa misericórdia. Né? O cara vem com câncer querendo um tratamento, eu falo: não precisa quimioterapia, porque quimioterapia é muito dolorosa, só toma uma aspirina que vai passar. Isso aí é falsa misericórdia. A gente tem que entender que a verdade liberta, e o processo de verificação de nulidade é um processo doloroso. Eu acompanhei vários. É doloroso você mexer na ferida, você mexer na sua história, você remoer o passado, mas a verdade liberta. Né? As pessoas que recebem a sentença, tanto positiva como negativa, e normalmente as sentenças são bem feitas, eu acho que o processo sim ajuda a esclarecer e a pessoa a rever a própria vida, e é doloroso, mas vale a pena. Né? Você que está em segunda união, você que teve o casamento desfeito, infelizmente, né? Se tem fumaça, quando a gente recebe a instrução, a pessoa que vem procurar para ver se o casamento dela pode ser nulo, a gente fala, tem que ver se tem fumaça. Se tem fumaça, tem fogo. Então a gente procura escutar a história. A primeira parte do processo é escrever o libelo. A pessoa vai contar a história dela todinha, onde que nasceu, quantos irmãos, que jeito que foi a educação, como que conheceu, como que começou o namoro, como que foi o namoro, como que foi o noivado, como que foi o casamento, como que foi a separação. Então essa é a primeira parte do processo, a escrita do libelo. Se na história vê que tem a fumaça, né, o fumos, vê se tem matéria para continuar, o processo é aceito, e aí a pessoa vai ter que provar aquilo que ela escreveu. Como que ela vai provar? Com as testemunhas. Então normalmente se escolhe de 3 a 5 testemunhas. As testemunhas têm que... o depoimento das testemunhas tem que comprovar aquilo que está no libelo. Por exemplo: padre, eu casei porque eu fui ameaçado de morte. O pai da moça diz que ou eu casava ou me matava. Se você consegue provar isso com testemunha, beleza. É quase 100% certeza que esse matrimônio é inválido. Mas se não tem testemunha para provar isso, então aí a coisa complica mais um pouco. Eu casei, mas o rapaz me enganou. Ele era homossexual e não me contou, só fui descobrir depois que a gente casou, que ele se declarou que era homossexual. Então isso aí é o vício de dolo, o cara te enganou para conseguir o consentimento. Mas aí você vai ter que provar. Então, no processo de nulidade, quem é julgado não é nem o marido nem a esposa. Quem está sendo julgado é o casamento. Não adianta falar mal da ex, do ex, né? Isso aí não interessa. A questão aqui, quem está sendo julgado não é o caráter de um ou de outro. Quem está no banco lá dos réus para ver se é o próprio vínculo matrimonial. É ele que vai ser julgado para saber se valeu ou se não valeu. E no processo existe a figura do defensor do vínculo. Né? Alguém que vai defender o vínculo, um advogado de defesa
do casamento. Então, o processo normalmente é muito criterioso, são 3 juízes para dar sentença, é uma coisa séria. No documento do Papa da Mites Iudex, ele dizia que são as conferências episcopais que têm que garantir a gratuidade dos processos. A CNBB eu não sei se está preocupada com isso, mas poderia, uma dessas campanhas nacionais, talvez, ainda os processos aqui no Brasil são cobrados, existe uma taxa, e é justa essa taxa, porque tem o pessoal que trabalha, que vive só para cuidar disso, mas lá no documento do Papa ele fala que as conferências episcopais devem zelar pela gratuidade dos processos de verificação de nulidade. É um direito do fiel. Se ele tem dúvida que o casamento dele foi válido ou não, ele tem esse direito de recorrer à igreja, né, para fazer essa verificação. O Papa fala também da injustiça, que é os processos muito longos, muito demorados, que isso tem que ser agilizado. Não dá para a pessoa ficar lá 5 anos esperando se valeu, se não valeu. E aí nesses 5 anos tem que ficar mamando o dedo, né, chupando o dedo para não começar um outro relacionamento. Então o Papa critica isso, que tem que ser, o processo tem que ser mais ágil para não deixar as pessoas em situação de pecado se realmente foi inválido. É isso, pessoal. Se alguém tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários, vou tentar responder. Mas eu acho que eu já citei as 3 coisas que causam a nulidade do matrimônio, que é ter algum impedimento, que é um defeito na forma canônica, ou um defeito no consentimento. O consentimento não ter sido feito de forma plena e de forma razoável. Agradeço a todos pela participação. Vou tentar fazer uma live por semana, curtinha, rapidinha, né? Mas espero ter ajudado aí o pessoal que vive em segunda união. É difícil o processo, mas não é impossível. Conheço muita gente que já conseguiu, né, que regularizou a situação diante da igreja. Então é difícil, mas não é impossível. Se quem bate na porta, a porta será aberta, né? Tem que ter confiança e tem que ter disciplina para montar esse processo, mas não é coisa de outro mundo. Boa noite a todos, vou dar uma bênção para vocês, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Santa Teresa d'Ávila, do glorioso São José, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ficam todos com Deus. Espero ter ajudado.